Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, e hoje, uma terça-feira, nós estamos aqui reunidos para fazermos agora o nosso estudo na Palavra de Deus. Normalmente estaríamos reunidos nos nossos pequenos grupos, onde estaríamos ali expondo o que foi tratado na última pregação. Devido à pandemia, vamos fazer mais uma vez por meio eletrônico e reúna sua família. Façam orações, peçam ao Senhor a sua santa presença na sua casa, no seu lar. Cantem louvores ao Senhor, afinal de contas, aquele que está salvo tem todo motivo para se alegrar, em todo tempo, em todo momento, em qualquer situação que esteja. E aí, vamos fazer o nosso estudo. Façamos primeiro uma oração. Pai bendito, queremos te suplicar as tuas bênçãos sobre o teu povo, queremos te pedir que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um de nós, sobre cada lar, sobre cada família, traga nossas mentes cativas a ti, Senhor. Nos edifique, nos ensine, fale conosco, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos agora colocar na tela o nosso estudo. Eu vou diminuir, aparecendo apenas ali no cantinho. Vamos lá, está aqui o nosso estudo. Já estou no cantinho da tela. E o estudo está grande na tela para a gente. Nós tratamos no último domingo do texto que está em Mateus, capítulo 22, dos versículos de 34 até o 40. E ele diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Vamos então passar para o estudo propriamente dito. Então, no nosso estudo, observem bem, queridos, no capítulo 22 de Mateus, versículo 34, vai falar: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Vamos parar para pensar. Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Esses eram grupos religiosos dos judeus. O judaísmo, diferente do que muitos pensam, não era uma religião única, centrada num único grupo. Não, eram diferentes grupos que seguiam doutrinas diferentes. Haviam fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. Haviam vários grupos. E cada grupo seguia uma doutrina, um pensamento diferente. Por exemplo, se nós formos ler o capítulo anterior, quando vai falar de quando os saduceus foram questionar Jesus, o texto já começa dizendo: dos saduceus que não acreditam na ressurreição. Então já deixou claro, eles nem acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam em seres espirituais. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus acreditavam que a vida era apenas o aqui e o agora. Parece até muita gente que nós temos hoje em dia. Só vale o aqui e o agora, só vale essa vida. Existe uma outra vida. Deus não vai exterminar, aniquilar a alma das pessoas. O corpo volta ao pó e a alma volta para Deus que a deu. Jesus provou para os saduceus que eles não conheciam a própria palavra que eles seguiam. Eles diziam que criam em Moisés, mas estavam deixando de lado o próprio entendimento de Moisés, a própria palavra dada por Moisés.
Agora, os fariseus resolvem eles testar Jesus. Já os fariseus pensavam diferente. Percebam bem, Jesus, sendo Deus, conhecendo bem a mente dos homens, sabendo como cada grupo pensava e por onde eram as suas falhas, os seus erros, Jesus ensinava-os, corrigia os seus erros, os orientando para a verdade da palavra de Deus. Então, eles reuniram-se em conselho. Vamos parar para pensar um pouco? Para que se reunir em conselho em um assunto que deveria ser fácil, unânime? Se eles queriam questionar Jesus, teria que ser pela palavra de Deus. Queridos, ao invés de consultar a Deus por meio das Escrituras, os judeus tinham costume de se reunir e decidir entre eles mesmos qual seria a versão dos fatos. O que era a verdade? Tinha que ter maioria entre eles. Se a maioria deles decidisse que uma nuvem era feita de concreto, a nuvem seria feita de concreto, porque a maioria decidiu. É um absurdo. Homem decide o que é verdade? Não. O homem pode atestar, reconhecer a verdade, mas o homem não decide o que é a verdade. Mas os judeus faziam isso. Observe em Mateus 28:12. Quando, depois da ressurreição de Jesus, eles decidem que a versão da história que será contada dali para frente, que aquilo que será dito ao povo, e mentem, distorcem os fatos, distorcem a realidade, e essa mentira passa a ser contada dali para frente. Todos os seus filhos, netos vão viver à base de mentiras. Eles não estavam preocupados que a falta da verdade destruísse a vida espiritual dos seus filhos, dos seus netos, desde que eles fizessem pose fingindo que estavam certos. Infelizmente, isso é uma verdade até hoje em muitos grupos, em muitos lugares. Os grupos religiosos não estão tendo compromisso com a verdade. Esse é um problema sério. Observem bem as consequências para os judeus. Tendo se recusado a receber o Cristo enviado por Deus, eles estão há 2000 anos fazendo exercícios de imaginação para tentar justificar os seus pecados, afirmar que ainda são o povo de Deus e não são mais apenas, eles não se encontram apenas entre aqueles que são alguns remanescentes fiéis, segundo a eleição da graça, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Leia Romanos 11:5. O próprio apóstolo Paulo, que era judeu e queria defender a posição dos judeus, deixou claro, entre eles não havia salvos, entre eles não havia povo de Deus, a não ser um remanescente fiel, como houve com Paulo, com Pedro e outros judeus entre eles que puderam ser salvos. Mas o povo judeu, com a chegada da igreja, com a chegada de Cristo Jesus, deixaram de ser povo de Deus. A verdade está no Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que o Senhor nos trouxe, e é por ele que temos salvação, porque ele aponta para Jesus. Quem não crer em Jesus não estará salvo. Mas vamos adiante. O versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Queridos, o que era o intérprete da lei? A palavra no original grego, nômicos, pode ser traduzida por advogado ou professor. Eles escolheram o melhor entre eles para questionar Jesus. E esse que foi escolhido, ele foi experimentar Jesus, foi testar para ver se Jesus realmente conhecia a palavra de Deus. E por que Jesus não podia faltar? Jesus não podia errar. Por quê? Porque foi ele mesmo que revelou. Ele é Deus. Deus nos revelou a sua palavra pelo seu Espírito Santo, mas Jesus é Deus. Jesus não podia errar na palavra. O texto, observem bem o nosso estudo. Assim como os saduceus e os fariseus
também queriam desacreditar Jesus. Assim como os saduceus, os fariseus também queriam desacreditar Jesus, para que não perdessem o seu poder e a sua autoridade, independente da verdade. E esse foi o principal pecado deles, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como está lá em João 14,6. E não há salvação fora dele. Como diz João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ué, Deus tem ira sobre um homem? Não existe um jargão evangélico que fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? É mentira. Acorda. A ira de Deus permanece sobre ele. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é palavra de Jesus Cristo, o próprio Deus falando. Não se guie por jargão evangélico. A ira de Deus permanece sobre todo aquele que rejeitar o Filho. Quem crê no Filho vai ter a vida eterna, e quem o rejeita não terá. A ira de Deus permanece sobre ele. Vamos viver a verdade. Não vamos fazer como esses falsos grupos que, na verdade, estavam desviando as pessoas da verdade. O versículo 36 e 37. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí vamos analisar. Amarás o Senhor. Queridos, isso é um resumo dos 4 primeiros dos 10 mandamentos. E os mandamentos devem ser obedecidos não como obrigação, e sim por amor. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. O sábado cristão, evidentemente, é o domingo, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou na nossa Páscoa. A Páscoa do cristão é comemorada no dia da ressurreição do Senhor, passando a ser conhecido dali em diante. Você pode ler na sua Bíblia, no seu Novo Testamento, o dia do Senhor. A igreja se reunia no dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso domingo. Queridos, amarás o Senhor. Você vai seguir tudo isso que diz aqui nesses 4 mandamentos, reunidos num mandamento só. Amarás o Senhor teu Deus. E isso não como obrigação, é amor. Se você não fizer por amor, não tem valor nenhum. E mais, lembrando, amor não é sentimento, amor não é emoção, não é uma paixão que arrebata os sentidos. Queridos, isso é distorção que o pecado fez no amor. Isso é coisa mundana sendo colocada para o povo de Deus. É uma desculpa para pecar. Eu amo tanto que por isso, e aí sai cometendo todo tipo de pecado, de atrocidade. Não é. Amamos a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele já nos fez. Você não ama a Deus pelo que Ele vai te dar. Isso é pecado. Você ama a Deus por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele já nos fez. Isso é o suficiente para nós. O amor é baseado em fatos, é baseado na realidade. Conheça o teu Deus. Conheça-o e ame-o. Quando você vê o caráter de Deus, quando você vê a pessoa de Deus, quando você vê quem Ele é, você ama a Deus. E por tudo que Ele já nos fez. Queridos, o amor é o resultado de uma transformação de todo o teu ser. Transformação de quê? Vamos continuar. A transformação do coração, da alma e do entendimento. Jesus faz referência nesse momento a Deuteronômio 6, lá nos versículos de 6 a 9. Observem bem que Jesus está fazendo uma referência
ao Antigo Testamento, aquilo que era uma verdade para os judeus, que eram criados ouvindo exatamente esse texto. E quando Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, eles sabiam do que Jesus estava falando. Marcos e Lucas, quando vão fazer referência a esse texto, eles ainda colocam uma palavra a mais: força. Você vai amar com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Lá em Deuteronômio 6,6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, as palavras que Deus ordena têm que estar no teu coração. E lá no versículo 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Queridos, o que isso significa? O sinal na tua mão é tudo que você faz, são todas as tuas atitudes. Não adianta você falar que é uma pessoa maravilhosa e a tua mão te leva para atitudes completamente diferentes. Você tem que ter atitudes condizentes com a de um crente, condizentes com a daquela pessoa que verdadeiramente ama a Deus. Todo mundo já ouviu falar de pessoas que são uma bênção na igreja e em casa são piores do que demônios. O sinal da tua mão tem que mostrar quem você é. Quais são as suas atitudes? O frontal entre os olhos é tudo que você pensa, é tudo que você acredita, é tudo que, em consequência, você diz. O que você está falando? A tua boca saem apenas águas doces ou também saem águas amargas? Da mesma fonte, não podem proceder águas doces e águas amargas. O Senhor falou isso. O frontal entre os teus olhos vai mostrar o que está na sua mente. O que você verdadeiramente pensa. Tudo aquilo que sai pela tua boca. Ou seja, é quem você é. É a transformação de quem você é. É a transformação pela palavra que Deus ordena. É isso que está dizendo com amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Transforme-se pela palavra que o Senhor ordena. Isso mostra quem você é, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, por aquilo que você acredita, por aquilo que você fala. Isso é quem você é. Vamos prosseguir. Existem outros textos que vão falar exatamente a mesma coisa, para falar do sinal na mão e do sinal entre os olhos. Aqueles que amam a Deus e a sua palavra estão lá em Êxodo 13:9, e que diz: será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Se você não transformar a sua mente, as suas atitudes, a tua boca não pode falar da palavra de Deus. Para que a palavra do Senhor esteja na tua boca. Transforma tudo que você pensa. Transforma tudo que você acredita. E aí a palavra de Deus esteja na tua boca. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ezequiel 9:4. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Passa pelo meio de Jerusalém, passa pelo meio da cidade santa e marca com um sinal a testa dos homens que estão tristes. Os homens que suspiram, os homens que gemem por verem as abominações. Quando você olha para a história da igreja, quando você olha para a história do cristianismo e vê quantos homens maus entraram no meio da igreja fingindo ser crentes e trouxeram tanto mal dentro da igreja. Ensinaram tantas perversões, tantas abominações. Isso tem que doer no seu coração.
Quando você entra na palavra de Deus, conhece verdadeiramente a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e isso transforma quem você é, transforma o que você pensa, transforma o que você fala, transforma o que você faz. Olhe para a cidade santa, olhe para a casa de Deus, olhe para o povo de Deus, veja ali as falhas, os erros, suspira e geme. E isso te será por sinal. O Senhor está te marcando como sendo povo dele. Teme ao Senhor. E quem são os que não amam a Deus e a sua palavra? Tem mais um texto na Bíblia que vai falar de pessoas marcadas. Apocalipse 13:16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Esse texto está falando de quê? Logo em seguida vai falar do 666, o sinal da besta, o sinal daqueles que não amam a Deus e a sua palavra. Queridos, vamos voltar a um ponto-chave, um ponto essencial. O que é o 666 na Bíblia? Não está falando de coisas místicas, misteriosas. O povo, na época de João, quando ouviu, já sabia o que era. Nós não estamos até hoje esperando para descobrir. Eles já sabiam, porque o próprio texto diz que os homens já sabem. Não precisa esperar que venha uma iluminação dos altos céus sobre isso, até porque a revelação acabou em João. Para e pensa. Qual é o número da perfeição? O número da perfeição na Bíblia é o 7. É o número que aponta para a divindade. Quantas pessoas há na divindade? 3 pessoas, o 777. A perfeição da divindade. E tudo aquilo que imita a divindade. É o 666. Faz sinais, faz prodígios, faz milagres, mas não é a divindade. Pelo contrário, a Bíblia, no Novo Testamento, fala o que já falava no Antigo Testamento. Existem demônios operadores de milagres. Então, se você vê milagre, não é isso que vai te levar atrás de quem está falando, de quem está fazendo. O que você vai seguir é a palavra de Deus. Sejamos bereanos. Tudo que é dito confere pela palavra de Deus. Um sinal foi feito, um milagre foi feito, e aquilo que vem em seguida aponta para Deus a sua centralidade na palavra de Deus? Amém. Não aponta para Deus a centralidade da palavra de Deus, seja ele anátema maldito, arreda Satanás. É muito simples. Deuteronômio capítulo 13 nos ensina que já no Antigo Testamento havia quem fizesse sinais e prodígios e milagres, e que não procedia de Deus, e que Deus estava provando o seu povo. Deus prova aqueles a quem ama. Se Deus está te provando, é porque Ele ainda te ama. É porque Ele está te dando oportunidade para que você seja fiel, para que você o ame de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, para que você receba a marca daquele que ama a Deus, daquele que ama a sua palavra, para que você não seja marcado junto com aqueles que estão amando a si mesmos. Estão buscando não a Deus, mas estão buscando os seus próprios interesses. E por isso amam o erro, a mentira e o engano. A operação da mentira, a operação do engano, a mentalidade da Babilônia. Queridos, não vamos cair nos ardis de Satanás. Vamos conhecer a palavra de Deus e viver a verdade da palavra de Deus. O texto continua. O versículo 38 vai falar que aquele era o grande primeiro mandamento. E em seguida vai dizer no versículo 39, o segundo, semelhante a este, ou seja, também ao grande mandamento, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, só quem ama a Deus e a sua palavra de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, consegue amar o próximo como a si mesmo. É um resumo dos 6 últimos dos 10 mandamentos, ou seja, do 5º
ao 10º, do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Você honra teu pai e tua mãe pelo amor que você tem a Deus. Você faz isso por amor e não por obrigação, você estará honrando seus pais. Se você não faz por amor, se você faz por obrigação, você não os está honrando. Não matarás. Você deixa de matar por amor a Deus e, em consequência, por amor a cada vida onde Deus está presente, por aquela fagulha do Espírito Santo que ele colocou em cada um de nós no ato da criação lá em Adão, quando soprou nas narinas. Porque se você deixa de matar só porque é proibido, no seu coração, você já matou essa pessoa. Cada vez que você pensa em matá-lo, você já o matou no seu coração. Não adulterarás. Você deixa de adulterar porque você ama a Deus. E você ama a pessoa que Deus te deu. Você vê como bênção na sua vida. Ou você já começa a olhar para outras opções. Se você faz isso, você já adulterou. O Senhor Jesus disse que se olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E é claro que isso é válido no oposto. A mulher que olha para o homem com intenção impura já cometeu o pecado de adultério. Não furtarás. Você deixa de furtar por amor? Ou é só uma obrigação? Você gostaria de furtar? Você vai honrar a Deus não furtando? Não darás falso testemunho. Quantas vezes as pessoas estão falando mal um do outro, mentindo? Quando você fala mal do seu irmão, a Bíblia diz que se você chamar o seu irmão de louco, você vai prestar contas no dia do juízo. Tudo aquilo que você falar mal contra o seu próximo, você vai prestar contas no dia do juízo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você não gostaria que falassem mal de você? Seja verdadeiro, seja autêntico. Fale todas as coisas, pense todas as coisas, pratique todas as coisas com a consciência de que Deus está o tempo todo olhando tudo que você faz. E não cobiçarás. Não cobiçar, e o texto no Antigo Testamento, lá em Êxodo 20, vai explicar detalhadamente. Não vai cobiçar o gado do outro, não vai cobiçar a casa do outro, não vai cobiçar a mulher do outro. Você não vai cobiçar nada de ninguém. E vai fazer isso por amor. Esteja satisfeito que o outro tem. Mas eu sou um pobre e miserável. E Deus é rico e pode te dar todas as coisas. Porque você se alegra no Deus que te ama e naquilo que Deus deu ao seu próximo. Se alguém tem, fique feliz por ele. Ame a Deus, que é tão benevolente, que abençoou o meu irmão. E essa sua alegria, essa sua felicidade transborda do seu coração, agrada a Deus, e Deus pode te abençoar. Mas se o seu coração já está fechado com seu irmão, como você vai receber bênção? Como Deus vai agir num coração que já está tomado pelo pecado? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Obedeça por amor e não por obrigação. Ainda, versículo 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observem bem que dependem. Todo o conteúdo da Bíblia, de toda a palavra de Deus, depende disso. Que a pessoa seja transformada em todo o coração, em toda a mente, em todo o entendimento, de tal maneira que tudo que ela fizer, pensar e falar, demonstre quem ela é. A partir daí, todo o conteúdo da Bíblia será bênção e fortaleza para os que amam a Deus, e será juízo e condenação para os que amam apenas a si mesmos. Só entende realmente a Bíblia quem ama a Deus e ao próximo, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Esvazie-se de si mesmo. Ore e se coloca na presença de Deus. Aí você abre a Bíblia com a mente
limpa, esperando ouvir de Deus, esperando receber de Deus. Você vai ler a Bíblia, você vai meditar na Bíblia segundo o amor a Deus, segundo o amor ao próximo como a ti mesmo. Não é para fazer como hoje em dia. Eu já estar pensando em alguma coisa, eu já estar desejando alguma coisa, eu já estar com pecado na minha mente, no meu coração, e abrir a Bíblia para buscar um amparo bíblico para o meu pecado, para o meu erro. Você está amando a si mesmo, você está amando o erro, a mentira e o pecado. Você está amando a enganação. Ame a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração e aí você vai entender o que Deus realmente está falando com você. Abrir a Bíblia aleatoriamente para ver o que Deus está falando, você vai ver aquilo que já está no seu coração. Esvazie-se. Limpe-se de todo pecado. Que haja verdadeiro arrependimento, verdadeira transformação na sua vida e na vida de todo aquele que for a palavra de Deus. Porque quando você abre a Bíblia, você está se colocando diante do autor da Bíblia, diante do próprio Deus. Concluindo, queridos, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e, em consequência, amar o próximo como a si mesmo é o caráter daqueles que Jesus voltará para buscar. Mateus 24:31 diz: e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, quem Jesus vai voltar para buscar? Os seus escolhidos. A palavra grega que é utilizada aqui também pode ser traduzida por marcado. Você tem a marca de Cristo? Você tem a marca dos que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Jesus voltará para buscar os que receberam a marca do amor a Deus e ao próximo na mão e na testa. Essa é a marca dos verdadeiros convertidos a Jesus Cristo. Uma decisão feita de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Converta-se a Cristo Jesus. Faça isso de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Queridos, vamos aqui encerrar o nosso estudo pedindo que você medite nessas palavras, volte nesse estudo, reveja com calma, abra os textos bíblicos, analise, pondere, veja a verdade de Deus que está alcançando a sua vida, que ela transforme a sua vida, que ela transforme o seu coração, transforme a sua alma, transforme o seu entendimento, transforme tudo aquilo que você pensa, transforme tudo aquilo que você fala, transforme tudo aquilo que você faz, que transforme quem você é. Que faça de você aquele que Jesus Cristo voltará para buscar. Que você seja precioso aos olhos de Deus. Que a tua vida seja grata diante do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Amém e amém.